Четверг 4 числа в 4 с четвертью часа Лигурий. Parece muito doido, mas a Globo bem que tentou expandir os seus negócios para o exterior, chegou a controlar uma rede de televisão na Itália, a Tele Monte Carlo, Come mai proprio la Svizzera? com programas brasileiros dublados, com o mesmo plim-plim e tentando impor algumas fórmulas que deram certo por aqui no Brasil. Chegou a existir por lá o jornal Hoje, claramente baseado no jornal Hoje aqui do Brasil. Parecia uma ótima ideia, né? Mas infelizmente as coisas não saíram como esperado. Tele Monte Carlo enfrentou inúmeros processos, deu um baita prejuízo. Seu Berlusconi, tentou atrapalhar de tudo quanto é jeito e a Globo acabou saindo do negócio, mas restou uma experiência muito curiosa. Quem é inscrito já sabe, contamos há um ano atrás toda essa aventura da Globo lá na Itália, a história da Tele Monte Carlo. Esse aqui é um vídeo diferente, mas pra gente ver como é que ficou essa programação da Globo lá na Itália, que horários passavam as novelas, como era a programação, os nomes, as chamadas dos filmes e muito mais. Então vamos lá ver isso comigo. Só recapitulando rapidinho para ninguém ficar perdido aí. Como é que a Globo foi se meter lá na Itália? Parece rolê aleatório. Sabe que nem tanto, a Globo vendia e ainda vende as novelas brasileiras no exterior e lá na Itália elas se saíam muito bem em termos de audiência, o que despertou o interesse da Globo, que contou com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que a rede pública Rai, que promoveu e defendeu o ingresso do Grupo Globo no mercado italiano. Em 1985, Roberto Marinho, mesmo com o pé atrás, comprou 90% das ações da Tele Monte Carlo, que havia iniciado suas operações em 5 de agosto de 1974. A Tele Monte Carlo, como era chamada, adotou esse logotipo da Globo que a gente bem conhece por aqui, e até quando iam para um intervalo de algum filme, eles rodavam a famigerada vinheta do Plim Plim, a mesma daqui. Então os italianos passaram a ver o visual brasileiro, só que no final, ao invés de Rede Globo, ouviam Tele Monte Carlo. Veja só como é que ficou. Vamos dar uma olhada então na programação da Globo lá na Itália, usando como exemplo a do dia 9 de junho de 1986, uma segunda-feira, direto do arquivo do jornal La Stampa. As emissoras italianas costumavam iniciar suas transmissões mais tarde, e naquele dia a Tele Monte Carlo iniciou às 3 horas da tarde com a novela Vite o Bate, que aqui no Brasil era Louco Amor. Essa novela havia sido produzida por aqui 3 anos antes e a versão italiana teve 36 capítulos a menos que a brasileira. Un amore impossibile in Vite rubate. Às 5h30 veio Mama Vitória. No Brasil, Pão Pão Beijo Beijo. Inclusive, havia um núcleo da família italiana. Esse nome Mama Vitória vem de uma das personagens que mais se destacou na trama, caiu com uma luva. Eu só digo uma coisa, ainda bem que esse nome não foi usado por aqui, porque senão ia render umas piadinhas aí. Em seguida, às 6h20, Sally e Pepe a Fantasia, telemenu, apresentado pela simpática Vilma de Angelice, que a cada dia mostrava dicas úteis de cozinha e ensinava uma receitinha para fazer em casa, tipo uma pizza. Só faltava um Louro José aí, né? Às 6h30, Silêncio ao Raid, em português, Silêncio Nós Vimos. Comédias bem antigas, lá do tempo do cinema mudo. Às 6h45, mais uma novela do nosso Brasilzão, Happy End, com a Rita Lee cantando o tema de abertura. Meteram esse nome em inglês, mas aqui no Brasil era Final Feliz, de 1982, da autora Ivani Ribeiro. Ma che storia è questa? Dove vai con quella valigia? Me ne vado, mamma. Em seguida, TMC News, o mais importante noticiário da Tele Monte Carlo. Attenzione telespettatori, fra 7 secondi il giornale di Tele Monte Carlo. Com balanço dos principais acontecimentos da Itália e do mundo. Foi inclusive o primeiro jornal a ser apresentado em dupla no país, com brasileiros trabalhando nos bastidores. E a vinheta dele era baseada na do Jornal da Globo de 1982. Era época de Copa e após o jornal, eles exibiram os jogos. A Tele Monte Carlo chegou a ser a única a transmitir todos os jogos da Copa de 86 na Itália, inclusive às quartas-feiras, em 86, e ao ar o TMC Repórter, equivalente ao Globo Repórter do Brasil, que passava sextas por aqui, sempre oferecendo uma grande reportagem. Ele era geralmente veiculado às 10h40 da noite. Sabe aquela trilha sonora clássica que a gente conhece? Então, foi alterada por conta dos direitos autorais. Que pena, né, que os italianos não viram.
Vamos ver agora uma programação mais abrangente, porque essa aí foi curta, dessa vez do dia 18 de novembro de 1986, que foi uma terça-feira, direto do arquivo do jornal La Estampa. Bom, a programação abriu a 1h15 com Bolha de Sapone, que nada mais era que uma sitcom americana chamada Soap, produzida pela ABC entre 77 e 81, um enlatado que parodiava as novelas americanas, que são bem escandalosas, digamos assim. Logo em seguida, às 2h da tarde, entrou no ar uma novela brasileira, que lá recebeu o título de Jungla de Cemento. Ti senti bene? Sì, grazie. Talvez você não esteja reconhecendo por esse nome italiano, mas era a novela Selva de Pedra, que aqui no nosso Brasilzão era a novela das 8 e que lá passava inacreditavelmente às 2h da tarde, pois julgavam mais apropriado. Só para constar, as concorrentes na Itália também costumavam passar novelas e séries nesse horário por lá, então é algo do país mesmo. Selva de Pedra foi dublada, a abertura e os encerramentos foram traduzidos e no final dos capítulos aparecia o selo, uma Realizazione TV Globo. Que chique, né? Pode falar. Às 2h45 com o filme, que naquele dia foi L'Hora della Esperanza, em português, A Hora da Esperança. Às 4h30 foi ao ar um programa chamado El Paese della Cucagna, que em português se chama Terra da Abundância, dirigido ao público infantil, com desenhos, brincadeiras e piadas, apresentado por Marina Perzi e o Paulo Limite. Às 5h30, mais novela brasileira para os italianos, Il Cammino della Liberdade, em português, O Caminho para a Liberdade. Eu duvido que vocês adivinhem que novela é essa. Sim, a Moça, novela das 6, a primeira versão lá com Lucélia Santos. Em seguida, às 6h20, Sale Pepe Fantasia. Às 6h30, Doppio Imbroglio, Cambalacho. Não é todo dia que a gente vê a Regina Casé falando italiano, né? Mi sento bene se lavoro, non devo chiedere niente a nessuno. Sabe qual é o esporte preferido dos italianos? Futebol, igual aqui no Brasil. Por isso, às 7h15, entrava no ar um programa dedicado a esse povo, o Sport News, com as últimas notícias do esporte. Depois, às 7h30, vinha o TMC News. Às 7h45, passaram um filme, que naquele dia foi Adorable Canaglia, em português, Adorável Canalha, com Glenda Jackson. Às 9h35, mais um enlatado americano, Robert Kennedy and His Times, uma minissérie lá baseada na biografia do Kennedy. Às 10h40, Piazza Affari, uma revista semanal de economia quase ao vivo. Isso porque era gravada poucas horas antes da transmissão. Também tratava dos problemas econômicos internacionais. Em seguida, o horário era ocupado pelo TMC Sport News e a programação se encerrou com Tales of the Unexpected, uma série de TV britânica. Uma curiosidade, no Brasil a Globo entrava e saía do ar informando a programação através de slides. Já a Telemonte Carlo iniciava a programação mais tarde e informava em formato de crédito subindo. E como é que era na Itália as chamadas dos filmes? Sim, porque aqui no Brasil a Globo sempre soube deixar o povo com a expectativa lá no alto, com as chamadas, com o Disseu Rabelo narrando. Bom, a gente vai ver aqui algumas chamadas e eu quero que vocês digam nos comentários se vocês ficaram com vontade de assistir o filme. Accade qualcosa nella casa di fronte, in un momento preciso. Secondo me in quella casa non è entrato nessuno da anni. È impossibile. Elizabeth Taylor, a un'ora della notte, oggi alle 20:30. Una spedizione finita tragicamente. Terremoto. Un sottomarino scomparso nel nulla. Un disperato tentativo per salvarli. L'Odissea del Neptune nell'impero sommerso. Domani alle 19. Por falar em filme, a Monte Carlo informava o nome do filme, da sessão e a parte que ele estava. Parece que eles pegaram esse costume aqui do Brasil. E o que eles passavam no fim de semana? Bom, ainda em 1986, aos domingos, a Tele Monte Carlo passava até 3 edições do TMC Sport, que inclusive reaproveitava a vinheta do Globo Esporte na época. Eles reaproveitaram muita coisa. Nos fins de semana passavam Fórmula 1, partidas de tênis e até competições de motociclismo, além da Copa do Mundo de ginástica artística. Coppa Internazionale, in diretta dalla Germania, sabato alle 15 e domenica alle 14.
Bom, a Globo enfrentou a cultura televisiva dos italianos, eles não tinham os mesmos hábitos que nós. Eles passaram a impor na Itália a fórmula dos telejornais brasileiros, com notícias concisas. Os telejornais da Telemonte-Carlo tinham um caráter internacional, com reportagens do mundo inteiro. Agora vamos conferir a programação do dia 24 de julho de 1990, também do jornal La Stampa. Era uma terça-feira e a programação abriu a 1h da tarde, com Sport News. Em seguida, a 1h15, Sport State, uma coluna de esportes e aventura. À 1h30 vinha o jornal Hoje, que falamos lá no começo do vídeo. Questa mattina a Roma è morto Alberto Moravia, lo scrittore italiano avrebbe compiuto fra meno di 2 mesi 83 anni. Esse jornal Hoje era baseado no jornal Hoje aqui do Brasil, a 1h45 de Adorim, que é a minissérie brasileira Grande Sertão Veredas. Lá ganhou esse nome de Adorim por conta da personagem da Bruna Lombardi. Às 3h, um filme, que naquela ocasião foi Sozinho contra a África. Em seguida, às 4h50, Snack, um programa com vários desenhos animados para todos os públicos. Às 6h, prova-se Âncora Lane, uma sitcom bem antiga da CBS lá dos anos 70, chamada Bush in Lucy. Às 6h30, Head of the Class, uma série de comédia da ABC. Às 7h, mais enlatado americano, da década de 70, Petrocelli, um drama da NBC. Às 8h veio o jornal TMC News, veja só o capricho da abertura do jornal. Buonasera. E aí a programação se encerrava. O principal problema da programação é que as novelas que aqui no Brasil mobilizavam multidões de pessoas, lá na Itália caíram no esquecimento. Em agosto de 1988, o jornal L'Unità anunciou que a Telemonte-Carlo ia passar uma tal de Potere, que é poder em português, em 48 episódios de 90 minutos. Se liga só na malandragem. Essa Potere aí nada mais era que a novela Roda de Fogo. Como as novelas não estavam mais empolgando, eles tentaram algo ousado. A Telemonte-Carlo decidiu transformar a cada 5 capítulos de Roda de Fogo em um só, exibindo uma vez por semana com situações concluídas em um capítulo, semelhante às séries americanas como Dallas, para ver se o povo italiano reagia, se interessava. Não deu certo, mas pelo menos eles tentaram. Em 1989 já tinha ficado claro para todo mundo que as novelas brasileiras já não faziam sucesso na Itália, e como reflexo disso, na programação da Telemonte-Carlo só havia 2 e nem inéditas eram, era Repeteco, GS que ao ar às 9h e Terras de Seu Fim, em português Terras do Sem Fim ao meio-dia. Telemonte-Carlo já não tinha a menor pretensão de trazer novas produções, conforme havia noticiado o Jornal do Brasil. A Telemonte-Carlo passava durante os intervalos o TMC Informa, um boletim com as últimas informações da Itália e do mundo. Um programa que fez bastante sucesso por lá, ao contrário das novelas brasileiras, foi o TV Dona, nos mesmos moldes do brasileiro TV Mulher. Lá na Itália, ele ia ao ar por volta das 4h da tarde. Fez tanto sucesso que acabou ganhando uma nova edição, exibida pela manhã. Para quem curtia a natureza, eles exibiam Natura Amica, em português Natureza Amiga, que muitas vezes chegava a abrir a programação. Il grande spettacolo della natura, le bellezze del regno vegetale, gli aspetti più sorprendenti della vita entra nel mondo di Natura Amica, dal lunedì al venerdì alle 14. Uma coisa muito legal, em 1988 a Telemonte-Carlo passou a exibir o CBS Even News direto dos Estados Unidos. Olha só que chique, ele passava por volta das 7h30 da manhã de terça a sábado, era retransmissão direta via satélite. Eles exibiam e saíam do ar logo em seguida, voltando pouco tempo depois. A programação da TMC foi descaracterizada e a Globo acabou saindo por completo da sociedade em 1994, após várias tentativas. Infelizmente não deu certo, mas imagina se tivesse dado, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!